Amados, o que estou prestes a compartilhar com vocês neste momento pode mudar completamente a forma como enxergam os eventos que estão acontecendo ao nosso redor neste exato instante. Nos próximos minutos, revelarei sinais inequívocos, escritos há milênios nas Sagradas Escrituras, que se manifestam diante dos nossos olhos com uma precisão que deveria fazer cada um de nós tremer de expectativa e reverência. O tempo está se esgotando, e aqueles que não compreenderem o que está acontecendo agora podem perder a oportunidade mais importante de suas vidas eternas. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Há 2000 anos, quando nosso Senhor Jesus Cristo pisou nesta terra pela última vez antes de subir aos céus, Ele não nos deixou órfãos ou desamparados. Em Mateus capítulo 24 versículos 3 a 14, encontramos uma das profecias mais extraordinárias e detalhadas já registradas na história da humanidade. Os discípulos, ansiosos e curiosos sobre o futuro, aproximaram-se do Mestre e fizeram uma pergunta que ecoaria através dos séculos: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A resposta de Jesus não foi uma simples especulação ou uma vaga promessa distante. Ele pintou um quadro profético tão preciso que hoje, 20 séculos depois, podemos identificar cada pincelada se manifestando em nossa realidade contemporânea. Cristo começou sua resposta com uma advertência solene: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observem ao nosso redor, queridos irmãos. Nunca na história da humanidade vimos tantos falsos messias, falsos profetas e movimentos espirituais enganosos como em nossa geração. Desde gurus orientais que prometem iluminação instantânea até líderes carismáticos que distorcem as escrituras para benefício próprio, o primeiro sinal profetizado por Jesus se cumpre diante dos nossos olhos com uma intensidade alarmante. A proliferação de doutrinas estranhas, a nova era, o sincretismo religioso, tudo isso são manifestações do engano espiritual profetizado pelo próprio Cristo. Mas Jesus não parou por aí. Ele continuou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Meus amados, quando foi a última vez que ligaram as notícias e não ouviram falar de conflitos, tensões internacionais, ameaças nucleares ou guerras devastadoras? O século XX foi marcado por 2 guerras mundiais que ceifaram dezenas de milhões de vidas. E agora, no século XXI, testemunhamos conflitos no Oriente Médio, tensões entre superpotências, guerras civis que parecem não ter fim. O profeta Daniel, em sua visão extraordinária registrada em Daniel capítulo 2 versículos 41 a 44, descreveu os últimos dias como um tempo em que o reino seria em parte forte e em parte frágil. Que descrição mais precisa poderia haver do nosso mundo atual? Vemos superpotências econômicas e militares coexistindo com nações fragmentadas, alianças políticas instáveis que se formam e se desfazem constantemente, e uma ordem mundial que oscila entre momentos de aparente estabilidade e crises profundas. Jesus prosseguiu em sua profecia: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Amados, parem um momento e reflitam sobre esta afirmação profética. Nas últimas décadas, testemunhamos uma escalada sem precedentes de desastres naturais. Terremotos devastadores no Haiti, no Japão, na Turquia. Tsunamis que varrem cidades inteiras. Furacões e tufões de intensidade cada vez maior. Secas prolongadas que afetam milhões de pessoas e causam fomes devastadoras em várias partes do mundo. E quanto às pestes? A recente pandemia que paralisou o mundo inteiro nos lembrou dramaticamente de como uma enfermidade pode se espalhar rapidamente por toda a Terra, exatamente como Jesus profetizou. Mas esta não é a única peste de nossos dias. Vemos o ressurgimento de doenças que pensávamos estar erradicadas, o aparecimento de novas variantes de vírus, e resistência antibiótica que preocupa a comunidade médica mundial. A fome, outro sinal mencionado por Cristo, continua sendo uma realidade devastadora para milhões de pessoas. Segundo organizações internacionais, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de desnutrição severa, enquanto em outras partes do planeta há abundância e desperdício. Esta desigualdade extrema e a distribuição desigual de recursos também foram profetizadas como características dos últimos tempos. Mas o Senhor Jesus não terminou sua profecia por aí. Ele declarou algo ainda mais impressionante: tudo isso, porém, é o princípio das dores. O que significa esta expressão princípio das dores?
No original grego, a palavra utilizada é odin, que se refere especificamente às dores de parto de uma mulher. Jesus estava nos dando uma analogia poderosa. Assim como as dores de parto aumentam em intensidade e frequência à medida que o nascimento se aproxima, os sinais de sua segunda vinda se intensificariam e se tornariam mais frequentes conforme o grande dia se aproximasse. Observem a precisão desta analogia em nossos dias. Os terremotos não apenas acontecem, mas acontecem com maior frequência e intensidade. As guerras não apenas ocorrem, mas se tornam mais devastadoras e envolvem armas cada vez mais destrutivas. As pestes não apenas surgem, mas se espalham mais rapidamente através de um mundo globalizado e interconectado. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu uma descrição ainda mais detalhada dos últimos tempos em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5. Ele escreveu: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela." Meus queridos irmãos, esta não é uma descrição perfeita da sociedade contemporânea? Vivemos em uma era de narcisismo desenfreado, onde as redes sociais promovem o culto ao eu, onde a busca por prazer imediato se tornou a religião de milhões, onde a autoridade parental é constantemente desafiada e desrespeitada. Vemos uma geração que cresceu sem limites, sem reverência, sem gratidão. A descrição paulina de pessoas sem afeto natural se manifesta dramaticamente em nossos dias através do aumento alarmante de casos de abandono de crianças, violência doméstica, e a deterioração da instituição familiar. O individualismo extremo de nossa época produziu exatamente o tipo de sociedade que Paulo profetizou há quase 2000 anos. E quando Paulo menciona pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, não podemos deixar de pensar na proliferação de movimentos religiosos que mantêm formas externas de espiritualidade, mas negam o poder transformador genuíno do Evangelho. Igrejas que se tornaram clubes sociais, denominações que abraçaram filosofias mundanas em detrimento da verdade bíblica, líderes religiosos que buscam mais popularidade do que santidade. O profeta Daniel recebeu uma revelação específica sobre os últimos tempos que merece nossa atenção especial. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, o anjo do Senhor disse a Daniel: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Que descrição mais precisa poderia haver de nossa era? Nunca na história da humanidade houve tanta mobilidade como em nossos dias. Milhões de pessoas viajam diariamente de um continente para outro, algo impensável nas gerações anteriores. O transporte aéreo, terrestre e marítimo permite que muitos corram de uma parte para outra exatamente como Daniel profetizou. E quanto à multiplicação da ciência? Vivemos na era da informação, da revolução tecnológica, da inteligência artificial, da engenharia genética. O conhecimento humano se multiplica de forma exponencial. Dizem os especialistas que o conhecimento científico dobra a cada 2 anos, e em algumas áreas, a cada poucos meses. Esta explosão de conhecimento era impossível de imaginar para as gerações passadas, mas foi profetizada com precisão nas Escrituras. Mas há outro aspecto crucial que não podemos ignorar: o sinal de Israel. Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículos 29 a 31, e disse-lhes uma parábola: "Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que próximo está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto." A figueira, ao longo das Escrituras, é frequentemente usada como símbolo de Israel. E o que aconteceu em 1948? Após quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu retornou à sua terra e estabeleceu novamente a nação de Israel. Este evento, considerado impossível por muitos historiadores e políticos, cumpriu profecias milenares registradas em livros como Ezequiel e Isaías. Ezequiel capítulo 37 versículos 21 a 22 profetizou, e dize-lhes: "Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, onde um rei será rei de todos eles." O renascimento de Israel não foi apenas um evento político.
foi o cumprimento de uma profecia bíblica que estabeleceu um cronômetro profético para os últimos tempos. Jesus disse que a geração que visse a figueira florescer não passaria até que todas as coisas se cumprissem. Estamos vivendo nessa geração. Mas há ainda outro sinal extraordinário que não podemos ignorar: a condição moral e espiritual da sociedade contemporânea. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4, profetizou, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é exatamente isso que vemos hoje? Uma sociedade que zomba das promessas divinas, que ridiculariza a fé cristã, que trata as escrituras como mitos antiquados. O secularismo moderno, o ateísmo militante, a hostilidade crescente contra valores cristãos tradicionais. Tudo isso são manifestações do espírito escarnecedor profetizado por Pedro. O apóstolo também profetizou sobre a negação deliberada da criação divina e do dilúvio universal. Em nossa era, vemos exatamente isso: teorias que negam a criação divina, interpretações que minimizam ou negam eventos bíblicos históricos como o dilúvio de Noé, uma cultura acadêmica que frequentemente hostiliza qualquer perspectiva que reconheça a ação sobrenatural de Deus na história. Jesus também nos alertou sobre a condição da igreja nos últimos tempos. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, encontramos as 7 cartas às igrejas, que muitos estudiosos interpretam como uma progressão profética da história da igreja desde os tempos apostólicos até a volta de Cristo. A última igreja mencionada, Laodiceia, é descrita como morna, autossuficiente, orgulhosa de sua riqueza material, mas espiritualmente pobre, cega e nua. Esta descrição não se encaixa perfeitamente com grande parte da cristandade contemporânea? Igrejas ricas em recursos materiais, mas pobres em poder espiritual. Denominações que se orgulham de sua influência social e política, mas perderam a paixão pela evangelização e pela santidade. Movimentos cristãos que se adaptaram tanto à cultura secular que perderam sua identidade distintiva. O Senhor Jesus disse à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estas são palavras severas que deveriam nos fazer examinar o estado de nossas próprias vidas espirituais e de nossas comunidades de fé. Mas em meio a todos estes sinais sombrios, há uma promessa gloriosa que ilumina nossa esperança. Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, ende então virá o fim. Amados, nunca na história da humanidade o evangelho foi pregado de forma tão abrangente como em nossos dias. Através da tecnologia moderna, missionários podem alcançar tribos remotas. Através da internet, a palavra de Deus chega a países fechados ao cristianismo. Através de traduções bíblicas, pessoas de milhares de idiomas diferentes podem ler as Escrituras em sua própria língua. O cumprimento desta profecia específica está acontecendo diante dos nossos olhos. Organizações missionárias relatam que praticamente todos os grupos étnicos do mundo já foram alcançados de alguma forma com o Evangelho. Mesmo em nações onde o cristianismo é perseguido, igrejas subterrâneas florescem e crescem. A tecnologia que alguns temiam que destruiria a fé cristã na verdade se tornou uma ferramenta poderosa para sua propagação mundial. O apóstolo Paulo nos deu mais uma peça crucial do quebra-cabeça profético em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18, onde descreve o arrebatamento da igreja: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele. Esta promessa do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação oferece esperança e urgência simultaneamente. Esperança porque sabemos que os fiéis não passarão pela ira divina derramada sobre um mundo rebelde. Urgência porque não sabemos exatamente quando este evento glorioso acontecerá. O próprio Jesus enfatizou esta urgência em Mateus capítulo 24 versículos 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. A metáfora do ladrão na noite não sugere que Jesus venha para roubar ou destruir, mas enfatiza o elemento surpresa de sua vinda. Para o mundo descrente,
Sua vinda será inesperada, como um ladrão na noite. Mas para os vigilantes, para aqueles que conhecem os sinais e vivem em expectativa, sua vinda será o cumprimento de uma esperança longamente acalentada. Os sinais estão se multiplicando e se intensificando. As dores de parto aumentam em frequência e intensidade. A figueira de Israel floresceu. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. A apostasia predita se manifesta em muitas igrejas. A sociedade apresenta exatamente as características morais profetizadas para os últimos tempos. Diante de todos esses sinais inequívocos, qual deve ser nossa resposta? O apóstolo Pedro nos orienta em 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 e 12, havendo, pois, de ser desfeitas todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, ende os elementos, ardendo, se fundirão. Devemos viver em santidade, em piedade, em constante preparação para o encontro com nosso Senhor. Não podemos nos dar ao luxo de viver como se tivéssemos décadas pela frente. Os sinais são claros demais, as profecias são específicas demais, o cumprimento é evidente demais para ignorarmos a realidade de que vivemos nos últimos tempos. Esta não é uma mensagem de desespero, mas de esperança gloriosa. Para aqueles que conhecem a Cristo como Salvador pessoal, sua vinda representa não julgamento, mas libertação. Não destruição, mas glorificação. Não fim, mas começo de uma eternidade de gozo na presença do Rei dos Reis. Mas para aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo, esta mensagem carrega uma urgência dramática. O tempo da graça não durará para sempre. A porta da misericórdia não permanecerá aberta indefinidamente. Os sinais nos advertem que o grande dia se aproxima, e com ele, o fim da oportunidade de salvação para esta era. O chamado do Evangelho ecoa através dos séculos com maior urgência do que nunca. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não há garantia de um amanhã. Não há certeza de mais uma oportunidade. Os sinais dos tempos nos confrontam com a realidade de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Que possamos ser encontrados vigiando, orando, servindo, vivendo em santidade e proclamando o Evangelho até que ele venha. Que possamos ser como as virgens prudentes da parábola, com nossas lâmpadas cheias de óleo, prontos para o encontro com o noivo celestial. Os sinais são claros, o tempo é breve, a vinda está próxima. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que se desenrola diante de nós, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados nas Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus está voltando, e precisamos estar preparados. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.